Como aprendi a não desistir. Autor Oral Roberts. Narração Adailton de Jesus. Olhando para trás em uma retrospectiva do primeiro ano do meu ministério de salvação e cura, ainda me envergonho de como estive prestes a largar tudo quando participava de uma cruzada evangelística, poucos meses depois de iniciar aquilo para que Deus havia me chamado. Depois de ouvir falar dos resultados espantosos da minha primeira tentativa de pregar, ensinar e curar de modo integrado, um grupo de pastores veio de Chanute, no estado do Kansas, até Tulsa, para assistir a uma de minhas ministrações. Ao final do culto, eles me convenceram a compartilhar esse chamado em um auditório para 4.000 pessoas na cidade deles, evento do qual eles seriam os patrocinadores. Durante aquela conferência de 3 semanas no Kansas, todos os cultos lotaram e tanto o número de conversões quanto o de curas era muito animador. Isso aconteceu apenas 7 meses depois de eu ter abraçado aquela visão. No entanto, não havia quaisquer garantias de que a hospedagem e as necessidades do meu pessoal, sem mencionar a ajuda proposta à minha família, seriam cobertos pelos pastores que me convidaram. Porém, envolto pela fé que inundava o meu coração, coloquei toda a minha confiança em Deus a fim de que obtivesse tudo isso dele. Contudo, imagine meu espanto quando o comitê de finanças, organizado por aqueles pastores, me informou que as ofertas dos cultos apenas pagariam o aluguel daquela imensa sala de conversões. Diante disso, antes da penúltima noite da cruzada, eu disse: deixe-me fazer o ofertório desta noite. Eu era o líder, fora bem recebido e não tinha dúvida de que, ao mencionar as nossas necessidades, as pessoas contribuiriam generosamente e todas as contas seriam pagas antes do fim do evento. Admito que eu nunca havia imaginado o orçamento despendido em um congresso daquela magnitude, porém fui em frente, convencido de que Jesus queria que eu fizesse algo. Então, quando apresentei aquelas necessidades na reunião da noite e após o culto, recebi um papel registrado o quanto fora ofertado pelo público presente. Minha fé desmoronou e meu coração naufragou. O valor arrecadado não cobrira nem mesmo as contas do hotel ou as minhas despesas pessoais naquelas 3 semanas. Fui nocauteado. Por toda a minha vida, havia lutado contra o meu temperamento do tipo pavio curto, quando as palavras teimavam em sair da minha boca antes mesmo de ponderá-las. Eu achava que a minha obediência e a minha fé tinham me levado a um nível totalmente novo, quebrando esse padrão emocional antigo. Acreditava que nada poderia perturbar minha paz de espírito. No entanto, ali, nos bastidores do evento, segurando aquele pedacinho de papel nas mãos, meu velho homem veio à tona. Permiti que a ira me dominasse e antes que eu pudesse detê-las, as palavras fluíram da minha boca. Desisto, não volto aqui amanhã. Para mim, a cruzada acaba hoje. Estou voltando para Tulsa. Depois dei meia volta e dirigi-me até a saída. Foi quando eu ouvi o irmão Vaden gritar atrás de mim: pastor, para onde o senhor vai? Para casa, respondi alterado. Você não está abandonando a cruzada, está? Ele perguntou. Estou, esbravejei. Não saia agora, por favor, espere um momento. Eu volto logo, Vaden pediu. Ao retornar, o irmão estava acompanhado de minha esposa Evelyn, que tentou me acalmar. Ora, qual é o problema? Passei para ela o pedaço de papel e, transtornado, eu lhe disse: Evelyn, se eu não posso contar com Deus quanto a isso, não posso confiar nele para mais nada. Vamos embora. Mas você não pode agir assim, ela declarou. Você vai ver como eu posso, reiterei intransigente. Minha esposa
é uma mulher tranquila, devota a Deus, a mim e aos nossos filhos. Ela não tinha dúvidas de que eu fora chamado pelo Senhor para aquele ministério específico. No entanto, também sabia que eu era muito correto com relação às finanças e que detestava dívidas. Então, virando-se para o irmão Vaden, ela disse: segure Oral aqui, eu voltarei logo. De repente, os louvores cessaram e eu pude ouvir minha esposa pedir a um homem que lhe emprestasse seu chapéu. Depois, escutei a voz dela ao microfone. Evelyn nunca havia enfrentado uma multidão como aquela. Amados, estou constrangida por estar aqui diante de vocês com este chapéu nas mãos, mas eu sei bem o que é o meu marido, o comitê de pastores, organizador deste evento, e o próprio Oral pediram o apoio financeiro de vocês para que todas as despesas desta cruzada sejam pagas, ainda que ele mesmo nada receba por sua ministração durante estas semanas. Então a voz dela começou a embargar. Eu conheço o Oral. Ele acha que a sua fé falhou. Acredita que não creu o suficiente em Deus para que pudesse honrar os credores. Por isso, ele está encerrando a cruzada nesta noite e voltando para casa. Ela disse, chorando. Por favor, entendam que ele é um homem honesto e está compartilhando com cada um de vocês o seu melhor. O Todo-Poderoso o chamou para trazer-lhes a sua salvação e os seus milagres. E vocês já viram com os próprios olhos o que o Senhor pode fazer por intermédio dele. Porém, agora precisam tomar uma decisão. Àquela altura eu estava bem distante do irmão Vaden, arrasado. Espere, ele me disse. Eu havia desistido e deixado tudo por conta da minha esposa, sabendo que ela preferiria fazer qualquer coisa a ter que pedir ajuda àqueles desconhecidos. As palavras de Evelyn realmente me constrangeram. Então ela continuou. Vou pedir que alguém passe esse chapéu por vocês. Eu acho que até agora ninguém aqui havia percebido o quanto custa pagar todas as contas de um evento desse porte sem deixar nada pendente. Ora, é assim mesmo. Ajudem-no, por favor. Evelyn desmoronou. Naquele momento, voltei ao palanque e comecei a puxá-la para que fôssemos embora. Foi quando uma mulher alta e ruiva se levantou e começou a falar com uma voz forte. Suas palavras atravessaram o auditório inteiro como um trovão. Tenho vergonha de todos nesse lugar, principalmente de mim mesma. Sou mãe e tenho uma grande família. Tivemos diversas necessidades, mas o Senhor supriu muitas delas por intermédio desse servo de Deus. Agora preciso que vocês me ouçam e façam o que eu estou fazendo agora. Ela abriu a bolsa, tirou de lá uma nota de $, gasta, depositou-a no chapéu e voltou ao seu lugar. Pouco depois, muitos se colocaram de pé dizendo: Senhora Roberts, traga aqui esse chapéu. Eu, todavia, sentia-me cada vez mais inferiorizado, mas permaneci ali petrificado enquanto as pessoas vinham de todos os lados, algumas chorando e dizendo: aqui está, eu estou disposto a ajudá-lo. Evelyn me abraçou chorando e disse: Oral, você tem fé, não desista agora. Porém, meu orgulho ainda não me permitia comemorar e eu lhe disse: faça-os contarem a oferta, eu esperarei. Vários obreiros se levantaram e começaram a contar o dinheiro que, naquele momento, já saltava do largo chapéu de vaqueiro. Logo, um deles atravessou o corredor da igreja e me perguntou: quanto é necessário? Então, apontei-lhe os pastores que haviam organizado o evento. Por um momento, um deles dialogou com o homem e imediatamente um largo sorriso surgiu no seu rosto e ele apontou para o microfone, perguntando a Evelyn se poderia dizer algumas palavras. Com uma das mãos erguida, fazendo um gesto para que o público prestasse atenção e a outra segurando o pedestal, ele anunciou que havia mais do que o suficiente para pagar todas as contas pendentes até então. E, para minha surpresa, um clamor se levantou, e a multidão, sedenta por Deus, começou a bradar: pregue, pregue. Então eu disse a mim mesmo: ora, Roberts, volte aquele microfone e pregue o evangelho como nunca. E assim eu fiz.
Naquela noite fui tentado a jogar a toalha e a afastar-me do meu chamado, mas entendi ali que o Senhor não deixaria o diabo nos derrotar, nem mesmo financeiramente. Eu aprendi que a fé sempre encontra uma saída. Em Deus sempre há uma saída, porque Deus é o Senhor que tudo pode fazer. Para Ele não há impossível. Isso aconteceu em novembro de 1947 e em maio de 1969, quando a Universidade Oral Roberts estava graduando a sua primeira turma de alunos. Estava entre eles um jovem que fora aprovado com louvor e média altíssima. Ao entregar-lhe o diploma de bacharel, percebi que ele era filho de um dos pastores que me haviam convidado para realizar aquela cruzada em Chanute. Naquela época, ele era apenas um bebê nos braços de sua mãe. Diante de seus pais orgulhosos, compartilhei com a plateia detalhes daquela noite tensa e emocionante no Kansas, quando esteve bem próximo de abrir mão de tudo. No entanto, a partir daquele momento, minha fé foi fortalecida. Por eu não ter desistido, milhares de jovens que se formaram na Universidade Oral Roberts no decorrer de todos esses anos puderam desenvolver sua fé e integridade, comprometidos com a excelência e a obediência a Deus. Na ocasião daquela cruzada eu tinha 29 anos e era um jovem de temperamento explosivo e muitas vezes bastante rude. Entretanto, o Senhor sabia o que era necessário para tapar essa brecha e salvar um ministério que lutava para ser igual ao de seu Filho Jesus Cristo. Não me orgulho do que aconteceu naquele auditório. No entanto, embora eu já amasse Evelyn com todas as minhas forças, aquela foi a primeira vez em que eu a chamara em público de minha querida esposa. E passei a fazê-lo sempre desde então. Curiosamente, muitos anos depois, ela escreveu um livro chamado Sua Querida Esposa Evelyn, que se tornou um best-seller. Após essas experiências, quero dizer que nem sempre tudo acontece de um modo tão certinho. Há percalços no caminho, os quais geralmente podem surpreender-nos. Você pode até saber a maneira de lidar com isso em certos momentos ou não, como também pode sentir vontade de desistir, assim como aconteceu comigo. No entanto, da mesma maneira que eu aprendi que Deus sempre nos abre um caminho onde parece não haver um, você também pode contar com Ele. Portanto, quero compartilhar com você, neste momento, 5 lições que tirei daquele momento, 5 lições que aprendi durante o desenvolver do meu ministério. Primeira, não importa como você esteja, não desista, continue acreditando, continue orando, continue buscando a Deus, continue se envolvendo no trabalhar de Deus, na obra de Deus, porque Deus não vai te decepcionar. Segunda lição, não haja impulsivamente, pense nos resultados das suas ações a longo prazo. Algo que parece pequeno hoje pode se tornar muito grande amanhã. Se eu tivesse desistido naquele momento, eu não teria construído a Universidade Oral Roberts. Terceira lição, lembre-se que você pode contar com Deus para vencer. Sim, você pode contar com Ele em qualquer momento. Apesar das nossas falhas e imperfeições, nós podemos contar com o nosso Deus, que é amoroso, que é tremendo, que é soberano e que supre as nossas necessidades. Quarta lição, a fé sempre encontrará uma saída. Se você se vê diante de um problema que parece não ter uma saída, que parece não ter uma solução, continue mantendo a fé, não perca a fé, acredite, por meio da fé você vai encontrar uma saída, por meio da fé no Deus que tudo pode fazer, você encontrará a solução para este problema que está te afligindo. Quinta lição importante,
Deus fará com que os outros te ajudem. Sim, Deus pode mover o coração, transformar o coração de pessoas que são apáticas, até mesmo pessoas que não estão nem interessadas em te ajudar, para que essas pessoas venham a te ajudar, porque Deus é fiel e Ele fará de tudo para que o propósito dele na sua vida se cumpra. Tão somente não desista. Queremos saber até onde o nosso canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da cidade onde você está ouvindo esta mensagem e nós prometemos colocar a sua cidade na nossa lista de oração.